Não, porém, daqui a pouco sim, agora sim, estamos oficialmente no ar. Pedro Zimmer, diretamente de Erechim. Boa Eu nunca sei noite. se eu falo que são os Pampas ou são. É a Qual Serra é Gaúcha. a serra, a descrição romântica de Erechim, essa metrópole? Quantos moradores tem aí, Pedro? Ah, depende. No inverno, não, brincadeira. Aqui tem 100 mil habitantes, aproximadamente. Ah, tá bom, É, tinha tá McDonald's, bom. mas fechou, mas tá aí. Oh, que dó, meu Deus. Se bem que é bom para vocês isso, é bom para a saúde de vocês, né? Pro coração, não. Oh, tristeza, que dó. Vou me abster. Então, muito bem, Pedro. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Você já fez quantas lives? Essa é a terceira? Essa é a terceira. Eu que agradeço por ser chamado. Eu sempre sou muito feliz de fazer parte desses projetos. Muito legal. O Edu está compartilhando lá na Super Cinema. Então, boa noite para o pessoal da Super Cinema. Sejam bem-vindos. Eu percebi na sexta-feira, quando o Edu compartilhou a entrevista do Walter, que se vocês tiverem comentários, se vocês tiverem perguntas, eu não tenho acesso aos comentários pela Super Cinema. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, depois eu vou comentar, vou combinar com o Edu uma forma de eu receber as perguntas de vocês para a gente poder fazer aqui para os entrevistados. Mas sejam muito bem-vindos. E Pedro Zimmer, então, a gente fez uma live, eu estava lembrando aqui, a gente fez uma live em abril, que foi aquela leva das primeiras lives, reação Covid-19, que faremos, né? Todo mundo paralisado, e a gente já está indo aqui para o terceiro mês de Covid-19. No mês passado a gente fez a das 5 dicas, que você falou bastante de podcast. E daí esse mês eu estou super feliz que todo mundo, todos os entrevistados desse mês são graduados da Full são brasileiros, graduados da Full Sail University. Acho que o Só gente único boa. que só gente fina. Acho que o único que não é brasileiro é o Tamir, mas que como ele está morando para o Brasil, eu falei para ele que eu já nacionalizei, agora o Tamir já é um produto nacional. Mas A acho que importação brasileira. ele ainda não consegue fazer em português, mas a gente está no caminho. Vamos fazer em inglês traduzindo. E Eventualmente. um dia dá. E daí a ideia desse mês, então, é contar um pouco da experiência de vocês de estudar fora, né? De sair do Brasil e contar um pouco a jornada, né? Como é que vocês resolveram que queriam trabalhar na área que vocês estão trabalhando, por que foram estudar fora, como foi a experiência fora, depois como foi o regresso e o que vocês estão fazendo hoje de bom aqui. Então, acho que a gente podia começar pelo começo, né, Pedro? De onde que veio essa tua... Que curso que você fez na Full Sail? Conta pro pessoal. E de onde que saiu essa decisão, essa paixão por essa área? Show. Então, eu me formei em Music Production na Full Sail em 2017. E o esquema de Music Production, para mim, começou desde que eu era muito novo, porque eu sempre fui muito apaixonado por música. E quando eu tinha uns 9 anos, eu comecei a tocar guitarra. E quando eu tinha mais ou menos a mesma idade, eu descobri o que fazia um produtor musical. Porque a Madonna lançou uma música chamada 4 Minutes. E nessa música era ela, o Justin Timberlake e um cara chamado Timbaland. E eu lembro de ter visto o clipe da Madonna no finado TVZ. E não sei se é finado ou se existe ainda. Acho que é Mas enfim, finado, hein? Acho que é finado. pois é, era um programa para as crianças que estão assistindo e nasceram depois de 2004. Era um programa que passava na televisão e tocava clipes de músicas, porque não existia o YouTube há muito tempo atrás. E aí aparecia lá o artista, a música era 4 Minutes, o artista era Madonna, Justin Timberlake e Timbaland. E o Timbaland não cantava quase nada na música, ele só tinha uma frase que ele falava e eu dizia, mas putz, o cara não fez nada, como assim? Tipo, e aí a gente já, como a gente não tem muito conhecimento sobre música, a gente pensa, putz, o cara, sei lá, deve ser um marqueteiro ou um publicitário. E aí depois eu fui descobrir que, na verdade, ele tinha produzido aquela música. E eu fui descobrir o que um produtor fazia, que, na verdade, o produtor faz toda a música, basicamente, só não canta, né? Então, ali que eu comecei a ficar um pouco interessado na música. E eu descobri a Full Sail quando eu tinha 15 anos, e foi meio que um amor à primeira vista, porque eu entrei no site e eu olhei assim e disse, meu Deus, isso existe,
é exatamente isso, porque eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade, porque a minha escola não me encorajou a seguir na música, né? Queria que eu fizesse, sei lá, direito ou medicina, alguma coisa mais comum. E quando eu vi que existia, e como eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu nunca tive contato com essas coisas mais modernas, assim. O pessoal aqui da minha cidade ou é administrador, ou é advogado, ou trabalha na roça. E então, quando eu comecei a ver essas possibilidades, quando eu entrei no site da Fulcrum, eu disse, cara, existe isso. Eu botei como meta da minha vida, eu vou estudar lá e eu vou trabalhar com isso. E hoje eu sou muito feliz de dizer que eu estudei lá e hoje eu trabalho com o que eu gosto. Então, foi uma mini vitória. E daí, como é que foi tua experiência lá, Pedro? Você foi Foi de super longe. novinho, né? Acho que de todo mundo que eu conheço, acho que você é um dos que eu vi a gente mandou muita gente novinha, mas que eu vi formado e agora trabalhando, eu acho que você é o mais novinho. Fala com quantos anos você foi, com quantos você se formou? Eu fui com 17 anos para lá e eu tinha acabado de fazer 17 anos, porque na verdade eu me formei no ensino médio com 16, porque eu sou de novembro e minha aula terminou dia 5 de novembro, eu fiz 17 dia Nossa, 9. Então, assim, eu me formei com 16 anos e quando eu fui para a FUSEI eu tinha tipo 17,5, porque eu fui em maio. E eu me formei sabia com tudo 19. já da vida, né? Nossa, eu tava... Tanto que uma das coisas que eu falo que talvez eu tivesse aproveitado mais a FUSEI se eu tivesse ido mais velho. Mas é um dos grandes dilemas da minha vida. Eu penso, putz, eu poderia ter ido com a FUSEI com 19, 20 anos, assim, eu teria aproveitado mais, porque eu já saberia o que é o mercado de trabalho, já saberia um pouco da vida, já seria um ser humano e não um adolescente. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que eu não teria a maturidade que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por essa experiência tão novo. Então, é uma ambiguidade da minha vida até hoje, estou tentando descobrir qual que é a resposta certa para essa pergunta. A gente vê muito, né, da galera que vai para lá, que é uma das minhas maiores, acho que das coisas que eu mais tento explicar, que é o choque cultural, o negócio de morar fora, de você realmente, desde ter que tirar o teu security number, né, de resolver, dar um problema no computador, você tem que resolver, você tem que lavar roupa, você tem que fazer comida, você tem que ir para aula. E eu vejo muita gente falando, mas eu já viajei, já fiz intercâmbio. Conta como que é na real, Pedro. Então, eu já tinha feito intercâmbio. Inclusive, para Orlando mesmo, eu fiquei numa casa de família lá para aprender a falar inglês e tal. E, obviamente, visitar todos os parques da Disney, acho que como todo mundo com 15 anos faz. Mas o choque foi bem, bem grande mesmo, assim. Acho que o primeiro choque que eu tive foi o lavar roupa, porque eu não fazia ideia de como aquela máquina funcionava. E eu sabia fazer tudo no computador, mas eu não sabia fazer aquela máquina funcionar. E aí eu lembro que fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe e ela disse, mãe, me ensina, socorro. E daí ela disse, mas filho, tá tudo em inglês, eu não sei como é que funciona isso em inglês. Aí duas maquinadas estragadas depois, várias roupas no lixo, eu consegui aprender como se faz para lavar roupa. Mas definitivamente assim foi uma das coisas mais importantes para mim, porque eu não tinha ninguém para me ajudar lá. Eu tinha 17 anos, eu acho que eu conhecia duas pessoas na cidade e eram duas pessoas que eu não podia ligar assim, dizer tipo, oh, vem aqui em casa me ensinar a lavar roupa. Não era tipo brother nesse sentido. Então a resposta tinha que vir de algum lugar e eu tinha que dar um jeito de arranjar ela. Com tudo, né? Tudo que você estava fazendo lá, esse recurso tem que vir de você mesmo, né? E daí você fez a graduação em 2 anos, se formou Isso. e foi fazer teu OPT. Isso. E aí, como foi? Foi incrível. Inclusive, hoje eu falei com o meu chefe do estúdio que eu trabalhei lá, tava com saudade do pessoal lá. Eu me formei depois de 2 anos, eu consegui o OPT, e na verdade, logo antes de eu me formar, eu já tinha conseguido um emprego num estúdio em Orlando, eu só podia começar depois que eu terminasse o curso. Mas aí eu tava esperando o curso terminar para começar a trabalhar lá, só que eu não queria trabalhar em Orlando, porque Orlando, por mais que tenha uma cena musical bem respeitável e vários estúdios legais e tal, eu queria ir para Nashville, porque Nashville é conhecida como a cidade da música lá nos Estados Unidos, né? Onde tem toda a música country basicamente vem de Nashville, muito do rock vem de Nashville. E aí eu consegui, depois de acho que eu fui 2 vezes naquele estúdio trabalhar e no terceiro dia me ligaram de Nashville porque um contato meu da Full Sail conhecia um cara que trabalhava lá, que também tinha se formado na Full Sail, e eles precisavam de um assistente
E aí ele me indicou, eles me ligaram, fui lá, fiz a entrevista, eles me curtiram, tive a oportunidade de trabalhar lá, e foi a coisa mais surreal da minha vida, porque eu lembro até hoje o dia que eles pediram para mim tocar piano, para passar o som do piano, e eu tava lá tocando, e daí eles falaram, tipo, tu sabe que esse é o piano que o Elton John gravou, né? Eu disse, meu Deus, o Elton John tocou nesse piano, será que eu consigo pegar um pouco do talento dele para mim, das teclas aqui? E a gente pegava os microfones, assim, e dizia, sei lá, outra pessoa que gravou lá, foi tipo, a Miley Cyrus gravou lá. E eles disseram, esse é o microfone que a Miley Cyrus usou. E eu perguntava, ela usou outro desse modelo? Assim, ela disse, não, ela usou esse aqui. Daí. Então, foi muito surreal trabalhar lá. E definitivamente é uma das principais experiências da minha vida. A gente acabou de gravar um podcast, né, Pedro, com você, contando um pouco da tua jornada, e eu achei muito legal a história do Demo. Você não quer compartilhar aqui? A história... o Demo é um cara que é um sujeito cheio de predicados. Então, o Demo, quando eu falei daquela música 4 Minutes antes, é uma coisa bem interessante. Foi a música que me deixou interessado em trabalhar em música. E eu não sabia isso até conhecer ele. Foi ele que mixou essa música. E ele se formou na FUSEI e tal. Ele é um baita do engenheiro de áudio, já trabalhou com pessoas incríveis, tipo o braço direito da Madonna, basicamente. E ele estava dando uma palestra lá na FUSEI. Foi a primeira vez que eu encontrei ele. E a gente trocou uma ideia e tal, antes e ele me deu um insight, assim, que eu parei e disse, nossa, esse cara sabe o que está falando. E aí eu comecei a seguir ele, comecei a estudar um pouco do trabalho dele, e as músicas que ele mixou, assim, são, tipo, as músicas mais incríveis que rola nos Estados Unidos, assim. Ele, tipo, foi um dos maiores engenheiros de áudio dos Estados Unidos. Hoje ele não tá mixando mais, mas, assim, quando ele mixava, ele era o cara. Ele e o Leslie Brathwaite eram os dois ali, tipo, junto no topo, assim. E aí, eu lembro que eu queria muito conversar com ele na segunda vez que ele estava na FUSEI, enquanto eu estava trabalhando lá, enquanto eu estava estudando lá. E para mim poder conversar com ele, eu estava rolando uma festa que era só para o pessoal do Hall of Fame. E para mim participar dessa festa, uma pessoa que trabalhava no FUSEI disse, se tu me ajudar com tal apresentação, eu te coloco dentro da festa. Eu disse, nossa, então tá, vamos lá. Aí eu ajudei na apresentação e tal, e a apresentação era dentro dessa festa. Aí terminou a apresentação, o pessoal chegou e disse, olha, não vai rolar tu ficar na festa. Tchau e benção. E aí eu disse, eu sou brasileiro, não posso desistir tão fácil assim. Aí do lado da saída da festa tinha... eu sabia onde é que era a porta, que o pessoal ia sair da festa, eu fiquei esperando ele lá. Aí chegou uma policial e disse, Pedro, você não pode ficar aqui, sabe? Tipo, conversou, foi muito querida comigo, muito educada, e disse, tu não pode ficar aqui. Não pode. Não rola. Aí eu encontrei um arbusto e me escondi atrás dele. E quando o Demo saiu, eu pulei do arbusto, assim. Não assustei ele, porque ele estava olhando para o outro lado, mas eu gostaria de ter assustado, e essa história teria sido muito mais engraçada se eu tivesse assustado ele. E aí eu fiquei conversando com ele, ele me indicou vários livros, e ele passou muitas dicas para mim, e dali ele meio que se tornou um mentor para mim. Ele me passou várias dicas, praticamente vários insights de como eu preciso melhorar como engenheiro para mim conseguir chegar onde ele chegou. E depois, quando ele veio para o Brasil, eu tive a grande oportunidade de seguir ele como o tradutor dele. Então, assim, pude literalmente falar as palavras do cara e ouvir 2 vezes o que ele estava falando. Então, realmente, assim, foi uma das maiores oportunidades da minha vida. 2 vezes 10, né? Em uma semana. Vezes 10, né? Porque eu não sei quantas palestras tu fez eu fazer naquela época, eu não lembro. Eu acho que no mínimo, eram 6 dias, a gente fazia pelo menos 2 por dia. Foram mais de 10, foram pelo menos umas 12. Foi assustador. Chegou o final daquela semana, o Demo foi embora, eu tinha uma parte de mim que dizia, graças a Deus ele tá indo embora. Eu não aguento mais ouvir a voz desse cara. Mas é um jeito legal quando eu traduzo os graduados que vêm, depois de uma semana eu falo, cara, me dá esses slides que eu sei fazer essa palestra. De quantas vezes que a gente repete, né? Exatamente. E no Demo ele é genial, né? Demais. Foi só traduzir, né, Pedro? Porque tinha uma coisa ali de comunicação, né, com ele, que tinha hora que era só no olho, né?
Exatamente. E assim, engraçado, porque eu tive a oportunidade de traduzir várias pessoas da Full Sail, várias pessoas incríveis da Full Sail, mas o Demo é o único que eu digo que eu não poderia fazer a palestra dele. Porque, por mais que a gente fazia 3 palestras por Não tem dia, palestra, toda né? palestra É era ele. diferente. A Né? palestra é ele, né? A palestra é ele, né? O Eu famoso acho palestrinho. que de todo mundo que eu trouxe, o mais impressionante foi aquele menino. Você lembra no colégio, no Internacional de Alphaville? Você estava nesse? Sim, que Que fez ele um rap. botou o menino para fazer um rap, o menino era tímido, não sei o quê, e ele falou, o menino subiu no palco e ele fez a E foi. batida, Demo fez a batida e o cara fez o rap de improviso ali na hora e ficou lindo e ninguém acreditava que aquilo não tinha sido combinado, nem os professores acreditavam que aquilo não tinha sido combinado. Eu tenho esse vídeo, eu pus no meu stories, num detalhe do meu stories, porque eu falei, cara, eu nunca mais vou ver um negócio desse, eu acho. É incrível. Muito, Isso. muito. E ali eu aprendi uma das maiores lições que ele me ensinou, porque assim, quando a gente estuda na Full Sail, quando a gente estuda em qualquer escola de música, na verdade, a gente foca muito na técnica, a gente foca muito na teoria musical, a gente foca muito na produção do beat, na produção da música, se a gente participa da mixagem, da gravação, a gente aprende sobre todos os tipos de microfones possíveis, sobre todos os tipos de compressores, equalizadores e reverbs possíveis, só que tem uma coisa que é muito difícil tu aprender e tu só aprende na prática, e é por isso que a Full Sail é tão diferenciada, sabe? Porque na Full Sail tu tá fazendo as coisas o tempo inteiro, né? Tu não tá aprendendo, tu tá fazendo, né? E o Demo ali naquele momento, ele teve a capacidade de pegar um guri que era muito tímido e deixar ele super confortável para fazer um puta rap na frente da escola inteira. E a escola a gente sabe que é a plateia que mais julga todo mundo na vida, né? Acho que não existe maior pressão do que o ensino médio. E ele conseguiu deixar a pessoa, tipo, o guri super tranquilo para ir lá e fazer rap. E aí que eu percebi, por isso que ele trabalhou com tanto artista foda, sabe? Porque ele consegue deixar os caras na zona que eles precisam estar para conseguir entrar dentro do estúdio e gravar as masterpieces que eles gravam. E é isso que faz o cara ser tão foda. Foi a maior lição que ele me ensinou. Eu fico pensando nesse menino, que esse menino não tem noção do presente que ele teve ali, né? Quem sabe um dia mais para frente ele vai perceber, mas eu achei uma das coisas que mais me marcou, assim, de todos os graduados que a gente trouxe, esse momento é um momento que virou um momento inesquecível. Conta então, Pedro, eu ouvi você falando do Demo no podcast e eu falei, putz, é verdade, aconteceu tudo isso, né? Eu nem lembrava de tudo, né? Desse envolvimento, do teu envolvimento, óbvio que eu lembrava, mas da tua história com o Demo, de antes dele vir e de como isso é importante, né, para a tua formação, né? O Demo, a presença dele, muito legal você ter podido passar por isso aqui em São Paulo também. Queria que você contasse como é que foi a tua volta, Pedro, para o Brasil, quando você veio de lá para cá. O que você viu de diferente ou de similar com o que você tinha visto na indústria de lá e como é que está a tua perspectiva hoje, estando aqui no Brasil? Olha, a minha volta foi bem, bem complicada, assim, porque agora falando um pouco, deixando um pouco o nível profissional, falando um pouco do nível pessoal, eu estava lidando com problemas financeiros sérios e também com vários problemas psicológicos sérios, né? Eu fui diagnosticado com ansiedade e tal, tive que fazer tratamento, tive vários problemas com isso. E foi um desafio muito grande para mim conseguir me colocar no mercado aqui, porque o mercado aqui no Brasil ele é muito diferente do mercado dos Estados Unidos. Quando eu aprendi como a gente tem que se portar e fazer as coisas, eu aprendi como fazer isso nos Estados Unidos, tanto que eu consegui uma colocação lá muito rápido. Foi antes mesmo de eu me formar e 3 dias depois que eu me formei eu já consegui outra, né? Já aqui no Brasil foi diferente, porque aqui no Brasil as relações entre as pessoas são um pouco diferentes. Eu também era muito novo, né? Eu tinha 19 anos e já estava formado, e muita gente olhava, tipo, tá, ok, esse cara tá formado, mas ele é um piada de 19 anos, o que esse guri vai fazer aqui? Então eu tive que cavar muitas coisas sozinho, assim, tive que eu ir atrás dos artistas para mim produzir, é o que eu faço até hoje, né? Tive que aprender a vender, inclusive a experiência que eu tive trabalhando na Full Sail em São Paulo foi muito importante para mim, para aprender a fazer a venda, é uma das coisas mais importantes que tem. E hoje eu trabalho além de trabalhar com produção musical e principalmente mixagem, eu trabalho muito com podcast também.
porque o podcast está crescendo muito no Brasil e apareceu essa oportunidade para mim. E uma das coisas que eu sempre gostei de fazer na Full Sail era quando a gente tinha as tarefas de fazer trilha sonora para filme. E, infelizmente, a Netflix não quis me contratar, porque eles não receberam o meu currículo, porque eu não mandei, mas eu tive a oportunidade de fazer... O serviço de mediunidade deles não está funcionando, né? Exatamente, né? Mas tudo bem, aí acontece. Mas eu tive a oportunidade de fazer essas trilhas que, basicamente, fazer o áudio de um podcast é fazer um áudio de um filme, só que vezes 10, porque tu precisa contar a história sem a imagem, né? No cinema, tu tem o auxílio da imagem, no podcast, tu tem que contar tudo com áudio. Então, isso tá me tornando até um produtor musical muito melhor, porque a gente tem uma percepção muito diferente do que o áudio pode transmitir para as pessoas. E, por enquanto, tá sendo muito legal. E então você tá fazendo as duas coisas, né? Tá fazendo podcast e tá fazendo produção de artistas. Isso. E o que você acha que o mercado, essa coisa do Covid deu uma bagunçada em tudo, né? A coisa da digitalização das empresas. A gente criou o podcast da Full Sail depois da tua entrevista em abril. Eu falei, precisamos criar um podcast. Fico feliz de ter sido essa inspiração. Foi. A gente já tinha falado de fazer podcast, mas eu falava, porque dá trabalho, né? Muito. Muito trabalho. Muito. Mas é muito legal também, na hora que ele tá pronto, você ouvir. Quando ele tá ruim, é muito ruim, né? Mas quando ele tá ruim, você fala, não quero nem ouvir. Mas quando ele fica fechado, bonitinho, putz, é um jeito muito legal de se comunicar, e acho que isso virou uma tendência para as empresas do mesmo. Acho que ainda não no nível de ter uma página, né, da percepção que a pessoa tem, da importância de ter uma página bacana no Insta, no Face. Acho que as pessoas ainda acham isso mais importante do que o podcast, mas eu acho que está subindo, porque a página no Face e no Insta sem conteúdo não se explica, né? A digitalização das empresas é uma coisa óbvia, que já deveria ter acontecido há muito tempo, agora elas estão sendo forçadas a se fazer, né? Porque, honestamente, a gente está percebendo que a gente não precisa sair de casa para fazer a maioria das coisas que a gente fazia na vida real, né? E no campo da música, as coisas com certeza vão mudar, porque a gente está vendo que as coisas, do jeito que elas estão muito ultrapassadas, né? As pessoas não estão mais procurando só escutar música, elas estão procurando uma experiência, né? Então, quando a gente fala de música, a gente está falando do sentimento que a pessoa vai escutar. Então, o Travis Scott fez uma coisa que eu achei sensacional. Enquanto todo mundo está fazendo live, que é... Meu cachorro, meu pai chegou. Mas, enquanto as pessoas todas estão fazendo live, só cantando e... Ok, eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo aqui. Essa é a Sol, minha cachorra. Oi, Sol. Tudo bem? Tu tá aparecendo ao vivo no Facebook inteiro. Enfim, enquanto só um minutinho. Aí, pessoal, vou fazer um cosplay de Pedro Zimmer aqui. Vou falar que esse menino é muito bacana. Se vocês não ouviram ainda o nosso podcast, escutem o podcast com o Pedro, porque ele conta toda essa história dele com mais detalhe, e é muito, muito legal ver o que aconteceu com a trajetória dele. Estou falando, pessoal, que ainda não ouviu o teu podcast, para ouvir tanto o que você gravou comigo, como o teu mesmo, né? Você tem um podcast teu. Depois me dá se você puder colocar aqui no chat, aí eu já ponho nos comentários para a galera. Pode deixar que eu vou jogar. Você estava falando do podcast do Travis. Isso. Então, o Travis, ele na verdade não fez um podcast, né? Ele fez um show dentro do jogo Fortnite. E foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi até hoje, porque enquanto todo mundo tá pegando o violão, indo pra frente do celular e começando a live do Instagram, que é uma coisa que tá todo mundo cansado de ver, e ninguém mais quer ver isso daí, ele fez uma experiência. Então, tu tá lá dentro do jogo com o teu bonequinho lá, e tu vê o Travis Scott gigante aparecendo e vindo para um lado, para o outro, e tu pula junto com ele.
e faz essas coisas. Então, esse tipo de experiência, eu acho que é uma das oportunidades que estão surgindo para a indústria da música hoje, sabe? Principalmente dentro dos videogames, porque o mercado dos videogames eu acho que seria a solução e o caminho para que os músicos têm que ir hoje. Porque se a gente for ver somente da parte de distribuição de música para, digamos, plataformas de streaming, isso já não está mais rendendo o que rendia antigamente, né? Porque são muitos músicos, são muitos artistas, e as pessoas não... As plataformas, a gente tem que depender do pagamento das plataformas. Então, quando a gente vai para essas outras alternativas, quando a gente faz esses acordos com jogos, a gente distribui a música de outra maneira, faz essas experiências para as pessoas, aí a gente vê muito mais oportunidade de monetizar isso do que da maneira tradicional, que é vendendo disco, que é coisa que ninguém mais faz hoje. Nem tem... Eu estava na sexta-feira que a gente estava falando com o Walter Costa, que também é da área de recording arts, mais para a parte de estúdio. A gente estava falando exatamente disso, né? De se os profissionais não se atualizam, não adianta ficar olhando o mercado e falando, mas não gosto de ter estúdio em casa, o resultado não fica tão legal, e essas lives, né? Não adianta você olhar e se recusar, né? Porque o mercado está indo, você vai junto. Quantas pessoas a gente conhece hoje que compram CD, que compram álbum? Não tem mais isso, né? Esses dias eu ganhei um CD. Você paga um Spotify lá, mas tanta gente usa gratuito. Esses dias eu ganhei um CD e eu percebi que eu não tenho onde tocar. Porque o meu computador não tem entrada de CD, eu não tenho mais, tipo, rádio, CD player, eu não tenho mais essas coisas. E o meu carro também não tem isso, então realmente não tinha como tocar. Aí eu fui procurar o CD no YouTube, escutei as músicas no YouTube. Eu estava sozinha aqui nesse final de semana e eu abri uma gaveta aqui em casa, achei um monte de DVD de filme. DVD. Falei, cara, onde eu não tenho nem... O que eu vou fazer com isso, né? Vou jogar no lixo, vou vender para um sebo. E essa é a era que a gente está vivendo, né? Que é tudo 100% digital. Só que, por outro lado, eu acredito que possivelmente alguma coisa vai surgir que vai substituir, não o streaming, mas vai substituir os CDs. Porque antigamente a gente comprava música, né? A gente era dono da música. Então a gente tinha aquele CD, a gente sabia que a gente podia escutar a qualquer hora que a gente quisesse. E esses tempos eu não sei qual artista que teve alguma treta com o Spotify e tirou todas as músicas dele do Spotify. E a gente está à mercê disso, né? Vamos supor que não tenha treta com o artista, que seja o Spotify vai à falência, tomara que não, mas vamos supor que, sei lá, o governo passa uma lei que é proibido o serviço de streaming. Como é que o teu consumo de música vai ser ali? Tu não vai mais ter acesso a essas músicas como tu tinha antigamente. Antigamente, faça chuva, faça sol, briga com todo mundo, governo passa lei, se tu tem o CD, tu pode escutar a música que tu quiser e ó, tchau. Hoje, a gente fica à mercê disso. Eu também estou à mercê disso, porque eu não tenho mais CD hoje. Mas eu acho que alguma coisa, alguma alternativa para isso, talvez possa surgir. Mas a gente tem que esperar o que vai ser, né? Com certeza vem, né? E vocês têm que estar, acho que a gente tem falado muito de aprendizado para a vida toda, né? Acho que essa é a habilidade do futuro, é a gente saber aprender, gostar de aprender. Adaptar o mercado sempre. Tá sempre flexível, né? Porque não adianta se você for irredutível, o mercado todo vai e você fica para trás, né? Eu acho que o mercado da música, todo mundo tem uma trilha sonora, né? Todo mundo tem uma música que lembra alguma coisa, uma música que te marca, te lembra alguém, ou te lembra alguma coisa que aconteceu. Você entra num elevador corporativo, tá tocando uma música, você entra numa sala de espera, tá tocando uma música. A música tá em todos os lugares, né? Eu acho que ainda, infelizmente, existe muito preconceito com o mercado da música profissional, né? Preconceito, falta de informação mesmo, de saber o tamanho do negócio que isso é. Mas acho que vocês estão cada vez mais, né? A gente vê o pessoal entrando para trabalhar com música. Então, eu acho que a geração mais nova já está livre dessa visão de preciso ser advogado, médico, engenheiro. Precisa ter advogado, médico, engenheiro, psicólogo. Também precisa ter músico. Aliás, se teve uma coisa que a gente precisou agora com o Covid preso em casa, foi de entretenimento. É artista. Exatamente.
E uma das coisas que eu estava pensando agora no que tu falou, que o Walter comentou que o pessoal não gosta de ter estúdio em casa e que essas coisas já não são mais tão... não gosto de fazer isso, mas na verdade o mercado é desse jeito. E hoje a gente chegou numa tecnologia que a gente consegue fazer hit em casa, né? Hoje eu consigo alcançar uma qualidade de áudio aqui nessa sala do mesmo jeito que eu conseguiria chegar num estúdio. Claro, né, não vai ser as mesmas características do som, mas com o fone de ouvido que eu tenho, eu não preciso... Aqui não tem isolamento acústico, não tem tratamento dessa sala, mas o meu fone de ouvido é bom o suficiente para fazer isso, sabe? Então, a gente tem que aprender a se adaptar às adversidades. Eu não tenho como ter o meu estúdio aqui, porque, né, eu não tenho como trazer tudo de São Paulo para cá. Mas, assim como a maioria tem várias... Em São Paulo estava muito mais fácil, né? Exatamente. Inclusive, uma das histórias que eu gosto de contar da FUSEI é de um professor que a gente tinha, que chama Fight Run. Ele foi um professor de mixagem lá, e ele trabalhou com o início do NSYNC e também com o Backstreet Boys. Então é a música pop lá dos anos 90, início dos anos 2000 ali. Final dos anos 90, início dos anos 2000. E aí ele comentou que ele estava gravando um artista e ele tem um estúdio na casa dele, né? E que o artista a cada pouco dizia, peraí, tá, vamos gravar agora. Não, peraí, e vamos gravar agora. Ele queria entender por que o artista, sei lá, era um processo criativo, alguma coisa assim. Ele dizia, não, cara, é que o colchão que tu tá usando para abafar o som tá caindo o tempo inteiro em cima de mim, eu tenho que pedir para segurar um pouco no tempo. Então, assim, se o produtor do Backstreet Boys tá improvisando, por que a gente não vai improvisar também, sabe? Demais, muito, muito bom, muito bom. Coisas que a gente nem imagina, né? Exatamente. A quantidade de gambiarra que a gente fazia no estúdio lá em Nashville, eu nem posso falar aqui de tantas coisas absurdas que a gente via lá. Mas eram coisas... Não é uma gambiarra se funciona, né? Então, se no final ninguém nem percebeu e o produto ficou bom e vocês deram um jeito, tá certinho. Exatamente. Ô, Peter, estamos aqui já 7h32, passamos 2 minutos do nosso horário. Desculpa. Culpa minha, que eu esqueci de ver o horário de te avisar que a gente estava perto do horário de terminar. Mas queria saber se você tem alguma coisa que você queira, uma mensagem de despedida, palavras sábias de Pedro Zimmer. Palavras sábias de mim vai ser difícil. Não precisa ser sábias, pode ser só uma mensagem final que você queira deixar hoje. Se for sábia, é melhor, mas não precisa necessariamente ser. Eu sei falar besteira, mas... não, na verdade, assim, sei lá, palavras sábias minhas, se tu pensa em estudar na FUSEI, se tu pensa em fazer uma coisa, tenha certeza que tu faz, porque, para mim, eu fui muito novo para lá, mas eu tinha certeza absoluta do que eu ia fazer, desde que eu tenho 3 anos de idade, eu estava mexendo nos equalizadores do estéreo do meu pai. Então, isso daí, eu só consegui ser bem sucedido na FUSEI, consegui ter uma carreira fazendo o que eu gosto hoje, porque eu tinha absoluta certeza que eu ia fazer isso pro resto da vida. Então, sempre, tipo, tenha certeza do que tu quer fazer. Uma pessoa muito mais inteligente que eu falou, demore para tome ideias rápido, não é tome ideias rápido, tome decisões rápido e mude de ideia devagar. É alguma coisa assim. Então, é por isso que eu não tenho palavra para o pessoal da pesquisada, se é... É isso aí. Alguém tome decisões rapidamente e demore para... Entra lá no YouTube, bota lá motivação e vai ter palavras muito mais bonitas que a minha. Mas vou pesquisar, essa que eu não tinha ouvido ainda. Vou pesquisar. Alguém falou. E você ouviu. Se era alguém inteligente ou importante, isso daí eu não tenho como garantir. Mas... saberemos. Vou fuçar aqui. Pedro, obrigada pela tua disponibilidade, por estar sempre em contato com a gente, sempre contribuindo. Essa quinta tem painel de graduados com você, né? Você sabe quem vai estar com você no painel? A Marina e... Marina Capretti e... um Schmidt. Rafael Barreto. Não é Schmidt, então, Rafael Barreto. Rafael Barreto, que fez mídia e comunicações, a Marina, que é da Super Cinema Up, que fez a pós-graduação em cinema, e você em Recording Arts, para a gente falar de 3 áreas diferentes. Music Production. Recording Arts é o... Exatamente o que eu falei, Music Production. Então, quinta-feira a gente conversa de novo. Valeu, Pedro. Muito obrigada. Disponha.
Quinta-feira tamo junto. Se cuida aí. Um beijo. Manda um beijo pro seu pai e pra sua cachorrinha, fofinha. Tchau, tchau. Minha. Pequenininha, né? Tchau, Pedro. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã. Valeu.